Programa livre para todos os públicos. Olá, vamos repensar a cidade? Está começando o programa Urbanidade. Nos últimos tempos, a busca por plantas virou mania na cidade. Hoje, vamos falar sobre Urban Jungle. Ouvimos também a opinião do arquiteto Lucas Forte, que conversou com a gente sobre patrimônio arquitetônico. E por falar em patrimônio, bora valorizar o nosso. Fomos visitar o sobrado José Lourenço e conhecemos também a primavera nos museus. E então, vamos nessa? A gente veio visitar o sobrado Dr. José Lourenço. Construído na segunda metade do século XIX, esse aqui foi o primeiro prédio de 3 andares do Ceará. Além de ter sido a casa do médico sanitarista Dr. José Lourenço, aqui também já funcionou como oficina de marcenaria, repartição pública e até bordel. Hoje é um centro cultural. Vamos lá ver? Agora o Daniel vai contar melhor pra gente a história aqui do sobrado José Lourenço. Conta pra gente, a partir do tombamento, em 2006, o que tem acontecido aqui, quais as atividades têm sido desenvolvidas? Bom dia, gente. O sobrado Dr. José Lourenço é um equipamento da Secult, né? Ele foi inaugurado em 2007 e desde então vem abrigando várias exposições de artes visuais. É um lugar que é um espaço acolhedor para as artes visuais, assim, do Ceará, passando por diversas gerações de artistas. A gente tem um diálogo com artistas mais contemporâneos, artistas mais clássicos da cena cultural da cidade. E também é um equipamento que fala de memória, né, da cidade. É um prédio do século XIX que teve vários usos ao longo do tempo, mas que agora serve a cidade também como um lugar para as artes visuais, para a cultura. Nesse momento a gente está recebendo aqui a Primavera dos Museus. Fala pra gente sobre esse evento e o que é que a gente vai poder acompanhar aqui. Então, a Primavera dos Museus é um evento nacional, né, criado pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, que é anual, né? Então, sempre se discute algo do contemporâneo do que está acontecendo. Esse ano, o tema é perdas e recomeços dos museus, né? Nesse cenário pós-pandemia, como um espaço cultural pode servir à sociedade nesse momento, né? E aí a gente colocou como parte da programação a exposição Rarefeito, que está em cartaz aqui no Sobrado, que traz 14 artistas, 14 mulheres de diferentes linguagens, de várias gerações, trazendo questões de memória, de tempo, de política, enfim, vários assuntos que estão na nossa contemporaneidade agora. A curadoria da Valéria Américo, artista também, e a gente colocou a exposição como parte da Primavera, por também discutir essa questão da ausência das mulheres nos espaços de cultura, enfim, de dar maior visibilidade a esses artistas, então propor novos museus também nesse sentido, né? E várias atividades também. A gente está tendo a oficina com a Wilma Farias sobre bordado, também está na Primavera dos Museus como evento, e a residência da Simone Barreto, artista aqui de Fortaleza, que vai começar aqui no Sobrado. Todos esses projetos são do projeto Farol das Artes, que é um projeto de gestão compartilhada do Sobrado com o Instituto Sérvulo Esmeraldo. Então, tudo a gente está desenvolvendo junto também. Wilma, fala pra gente sobre a proposta da oficina. Então, a oficina Mulheres na Arte, Bordando Afetos e Política, ela é uma homenagem às mulheres que foram marcantes na arte e na cultura cearense. E aqui a gente criou um ambiente como se fosse um laboratório de experimentação a partir do bordado para homenagear essas mulheres, né? Então, a gente tem aqui uma conversa sobre a presença das mulheres, né, na história da arte, né,
de como que foi se dando essas referências artísticas a partir do olhar das mulheres. E na nossa oficina a gente faz esse recorte com as mulheres das artes cearenses, né? A gente faz um recorte em homenagem a Anice Firmeza nessa oficina em específico, porque foi a pioneira do bordado nas artes cearenses e principalmente porque esse ano foi o ano do centenário dela no mês de julho. Então, esse ano é um ano de homenagem a Anice Firmeza, que foi realmente uma referência nas artes cearenses a partir do bordado, quando ela trouxe a ideia da pintura com agulha, que aí é quando ela faz o bordado mesmo na arte, traz o bordado para a arte. O bordado ele traz muito essa relação da memória, né, do afeto. Ele vem aí também, ele tem um recorte que vem do tradicional e que, pelo menos aqui na nossa cultura cearense, não tem muito como fugir dessa marca do bordado na história das famílias, né? Mas também tem um viés que ele é político também, né? Que ele marca uma história, que ele vem de um ambiente doméstico, mas ele não necessariamente seja apenas desse ambiente doméstico. O bordado ele pode ser e é também uma forma de expressão, uma linguagem. E isso é muito importante aqui nesse ambiente da oficina, da gente tratá-lo como uma forma da gente se expressar, né? A gente expressa nossos sentimentos, nossas memórias, nossas lembranças e também nossos desejos. A Primavera dos Museus priorizou aqui no Ceará a participação das mulheres na arte, né? Como você se sente em relação a isso? Eu me sinto muito feliz e agraciada, na verdade. Eu acho que é importante a gente estar sempre criando esses ambientes, esses espaços de discussão sobre a presença das mulheres. Muitas coisas estão mudando, já mudaram, mas a gente ainda tem muito o que mudar, principalmente em relação aos espaços que as mulheres ocupam na cidade, em espaços como museus, em exposições. Aqui nós estamos com a exposição somente de mulheres e isso é um gesto político muito importante, né? Da gente estar dizendo quem são as mulheres, principalmente aqui no Ceará, que estão produzindo arte. Wilma, fala pra gente qual a tua motivação junto à arte, o que te motiva? O que me motiva? Eu acho que a arte ela é uma forma de expressão, de experimentação sensível e política. Então, para mim, é muito importante a gente entender o quão potente a arte é, principalmente para alcançar as pessoas, para criar conversas com as pessoas de um modo sensível, né? Eu acredito muito que a arte ela é potente para produzir mudanças, transformações e criar mundos e espaços mais inventivos. Então isso me motiva bastante. A Luana é um exemplo de uma mulher que não sabia bordar e agora sabe. O que tu tá achando desse curso? Está sendo maravilhoso. O que te motivou a se inscrever aqui na oficina? A minha motivação foi, criar mais esse hábito de paciência, esse hábito de sentar, de ver coisas mais calmas. Massa. Depois eu vou deixar tu continuar abordando aí e eu vou ver mais da exposição. O espaço preserva algumas obras, como um relevo mural do artista Sérvulo Esmeraldo e dos tempos de bordel, a pintura de uma meretriz na parede. Há relatos de que foi oferecida por um cliente para pagar uma dívida no local. Em 2022, vai fazer 15 anos que esse lugar funciona como um centro cultural difusor das artes visuais produzidas principalmente no Ceará. Já passaram por aqui mais de 700 artistas de diversas gerações em mostras individuais e coletivas. Fala da importância de uma edificação antiga e cheia de histórias abrigar a cultura local. Nesse cenário, né, que a gente está tendo de várias questões sobre a memória da cidade, né, é muito importante que um prédio do século XIX, que foi construído em 1845, esteja aqui resistindo na cidade também, né, resistindo ao tempo e agora abrigando as artes visuais em várias linguagens, mas também é muito importante para a cultura, né? A pessoa vem aqui no Sobrado, conhece a exposição, mas também conhece
sobre a história, sobre quem viveu aqui, e a gente acaba conhecendo a nós mesmos como cidade, né? Então é muito importante o Sobrado continuar aqui de pé, se atualizando com o tempo, conversando com o tempo presente e apresentando outras perspectivas também. Não deixe de visitar o Sobrado Dr. José Lourenço. A entrada é gratuita e a programação você pode acompanhar nas redes sociais. Só vem! Nesta temporada do Urbanidade, nós estamos recebendo vários especialistas que estão comentando diversos aspectos sobre variados temas. Hoje, nós vamos conversar com o arquiteto Lucas Forte, que vai logo responder pra gente o que é patrimônio arquitetônico. Bom, patrimônio arquitetônico é um legado do passado, né, para gerações futuras. Geralmente esse legado, para não dizer sempre, né, ele carrega sempre uma relevância para aquela população, seja de uma cidade, um estado ou um país, né? Normalmente esse patrimônio, no caso arquitetônico, né, ele pode ser por conta de um estilo arquitetônico de uma época relevante, uma forma de construção, ou até mais popularmente, como até a gente gosta e eu acho bem mais interessante, né? Ele carrega algo para aquela população, onde ocorreu algum fato histórico para aquela cidade ou para um determinado povo, onde ele carrega normalmente uma identificação, né? Seja um personagem, seja um movimento, seja algo que marcou. Né? Geralmente, podemos dizer assim, onde começou a cidade, onde teve um levante de alguma manifestação, onde teve alguma mudança, a criação de algo. Né? Então esse patrimônio arquitetônico, que muitas vezes, né, a gente acha logo que é um prédio. Pode ser um prédio, mas pode ser também uma praça, como estamos aqui, pode ser um obelisco, pode ser muitas vezes algo menor, né? Até como uma cabana, por exemplo, onde tem, né, a questão da nossa independência. Pode ser, muitas vezes a gente gosta de falar que o patrimônio arquitetônico está até vinculado com outros patrimônios, né? Onde temos o patrimônio cultural, temos o patrimônio paisagístico, temos o patrimônio material e imaterial e por aí vai, né? Acho que patrimônio, quando a gente gosta de falar, a gente gosta de falar de quase todos eles juntos. Eu acho que é sempre bom comentar não só o patrimônio arquitetônico, mas como um todo. Então, desenho de observação é um termo que a gente usa dentro da faculdade, muitas vezes, para poder diferenciar dos demais desenhos, né, digamos assim. O que é, basicamente? É onde a gente tem um elemento na nossa frente, a gente ali com um papel, uma tela, alguma coisa do tipo, a gente começa a desenhar aquilo que nós estamos observando, literalmente, né? Mas essa peça está ali na tua frente e você acaba que você tem uma interação muito maior com o seu meio, né? Ou seja, o tempo faz uma diferença, né, o local que você está faz a diferença. E esse desenho de observação na faculdade, a gente acaba começando ali dentro de sala de aula, né, para começar a pegar ali as primeiras técnicas, mas é comum a gente sair dessa sala de aula e ir para a cidade, né, ir para a rua. E aí é onde eu acredito que aumenta a interação urbana, né, porque é através disso, nessa interação ali com a cidade, que a gente começa a perceber outros fatores, né, não é só o desenho, né, o canto que você está, se é confortável ou não é confortável, se tem uma certa estrutura ou não. A gente começa a perceber a questão da ventilação, a questão do calor, da segurança, né? Então a gente acaba que nesse desenho de observação a gente tem uma interação muito maior com o nosso meio e assim interpretando aí bem melhor o que está ao nosso entorno. A interação urbana por meio da arte, ela pode ajudar e muito o nosso patrimônio. De que maneira? Uma vez que a gente vai para a cidade e a gente começa a conviver com ela, a gente começa a perceber certos detalhes que a gente não enxergava antes, né? Então, por exemplo, a gente começa a conhecer personagens que frequentam aquele espaço, a gente começa a conversar com esses personagens muitas vezes, interagir com ele, interagir com o meio, e nisso a gente começa a entender um pouco mais da história presente desse patrimônio e também o que isso significa para essas pessoas, e aquilo começa a significar algo para a gente, né? A gente começa a olhar o detalhe que normalmente a gente não enxergava, né? É comum a gente no dia a dia da cidade só passar. E quando a gente passa, a gente só vê um todo, né? Um todo geral. E quando a gente senta ali para desenhar, a gente senta ali para pintar esse patrimônio, né, da cidade, seja a edificação, seja ali a rua, a praça, a gente começa a olhar detalhes. E quando a gente olha esses detalhes, a gente começa a ter um senso crítico bem maior sobre aquilo, né? E com esse senso crítico, a gente começa a perceber o que é que poderia melhorar, o que é bom, o que é que a gente antes não percebia.
a dar opiniões muito mais críticas, sugestões muito mais críticas, né, que vem ali muito mais para agregar a tudo aquilo e ganha um sentimento de pertencimento bem maior ao nosso patrimônio, à nossa cidade. E agora a gente faz uma rápida pausa, mas o programa Urbanidade volta já para falar sobre plantas. Não saia daí! A natureza como inspiração para toda a decoração. Além de somente ter plantas, o Urban Jungle se traduz nos materiais dos móveis, cores, obras de arte e até papéis de parede. E para falar desse amor todo pelas plantinhas, eu acho que ela já deve ter escutado falar, né? Mãe de planta, pai de planta, ela não é tão assim mãe de primeira viagem, não. A Rafaela é mãe de planta desde 2016, né, Rafaela? E esse amor todo ficou muito mais forte agora com a pandemia. Conta um pouquinho pra gente. Você tem loja, tem Instagram dando dicas, sua casa cheia de plantas. Comecei em 2016, né, a cultivar plantas assim que eu casei. Já fui com uma palmeira embaixo do braço. E a partir daí foi só crescendo o meu Urban Jungle, né? E em 2018 eu criei um Instagram para acompanhar o crescimento e desenvolvimento das minhas próprias plantas. E foi crescendo, porque também foi criando uma comunidade aqui no Brasil relacionada a isso. E foi quando começou também a ter um pouco de visibilidade, porque eu ensinava as técnicas de cultivo que eu utilizava em casa. Antigamente, diferente de hoje, tinha uma ideia assim de que a plantinha é coisa de casa de vó, é coisa de pessoas mais velhas, né? Claro, óbvio, também, mas a gente vê muita gente jovem, né, cultivando plantinhas em casa. É fácil? Todo mundo pode ter? Tem que ter um certo cuidado? Óbvio que tem, mas quais são os cuidados? Todo mundo pode ter planta, mas tem que se dedicar a conhecer o seu ambiente e o tipo de planta que você vai poder colocar no seu ambiente. Realmente muitos millennials, né, que é o pessoal da nossa geração, os mais novos também, começaram a se dedicar bastante a esse cultivo, sobretudo na pandemia, né, no lockdown, que a gente tentou resgatar a natureza dessa forma, já que ninguém podia sair, né, então vamos colocar plantas dentro de casa. E a partir daí as pessoas começaram a se interessar bastante e a buscar cada vez mais Instagrams e livros e fazer pesquisas cada vez maiores para saber como colocar essas plantas dentro de apartamentos, sobretudo, né? O apartamento da Rafa é bem assim lindão, né? Com muitas plantas, muitos detalhes, mistura palha, plantas secas, as plantas vivas ainda bem verdinhas. Você se inspira em alguma coisa? Tem muitas inspirações, né, na parte dos paisagistas, como o próprio Burle Marx, que é um paisagista brasileiro que catalogou vários tipos de plantas, né, que até então ainda não eram catalogadas. E tem vários nomes também para as plantas secas, que é Violeta Gladstone. E todos esses nomes, né, mais recentes, eles também oferecem cursos online para a gente aprender como fazer arranjos, até com as próprias plantas verdes. Tudo isso tem muito disponível online. Quando a gente entrou na sua casa, a gente sentiu uma energia diferente. Para você, as plantinhas, elas têm esse lado também o profissional, né? Porque a Rafa tem uma loja, tem um Instagram e tudo mais, é design. Mas e o lado emocional, como é que fica? Você sente a diferença convivendo com as plantas tão pertinho de você? Certamente. Isso é comprovado até cientificamente, que as plantas, elas desestressam, elas aumentam a concentração, elas dão inspiração também. Como eu trabalho muito criando, é importante tê-las próximo a mim, né, para incentivar essa criatividade, para ter esse relaxamento, para desestressar também. E elas fazem toda essa diferença, assim, na nossa vida aqui em casa. E conta pra gente qual é o ambiente da sua casa, assim, o cantinho que tem planta que você mais gosta, o seu preferido, o xodó, da mãe de planta. É aqui, pro lado da sala, aqui, na varanda. Nesse cantinho, assim? Nesse cantinho aqui, que a gente toma café da manhã, que a gente senta para conversar. O momento que a gente tem mais tranquilo, né, do dia, que é o café da manhã, a gente se junta, eu, meu marido, meu filho, meu gato fica por aqui também. Então aqui é um momento de relaxamento, de diversão, de conversa, para receber amigos também, a gente recebe aqui quando pode, né?
a gente recebe por aqui também. Então, esse lugar. Já teve alguém que chegou aqui na tua casa que não era muito fã de planta, não? Ah, negócio de planta, não gosto, não. Mas chegou aqui, nossa, que coisa linda, Rafa, quero também. E aí, passou a também ser um adepto ao Urban Jungle. Muita gente, quando entra aqui, se admira com o tanto de planta que tem, porque ninguém acha que é possível colocar esse tanto de planta e conviver com elas dentro de um apartamento, né? Então, assim, muita gente que chega, mesmo que não tenha esse lado, né, de querer cultivar, se admira e se admira também de como fica bonito, né, o ambiente, como fica tranquilo, relaxante e fica com vontade também de ter. O Rafa e a Gleice modificaram completamente o estilo de vida deles para viver praticamente num pedacinho de selva, assim, né? Que aqui na Pracinha das Flores eles trabalham vendendo plantas. Então, com vocês é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença e nas plantinhas, né? Eles são um casal e aí trabalham vendendo plantas. Quem mais compra aqui? Quem mais vem? Olha, todas as faixas etárias, assim, sabe? Vem público, a galera mais jovem, inclusive cresceu muito esse público, o pessoal mais jovem. E gente de todas as idades, assim, e de todas as classes sociais também. Então essa história de que cultivo de planta é coisa da casa da vovó, isso não existe mais. Ah, isso acabou. E vocês, como é que vocês decidiram, assim, não largar tudo, mas mudar um pouco o estilo de vida de vocês? Qual a sua profissão? Eu trabalhava com marketing e ele trabalhava com eventos, né? Os dois ficamos sem emprego na pandemia. E já existia a paixão por plantas, nós já tínhamos muitas plantas em casa. E aí como é que começou esse instalo? Como é que teve esse boom, assim, essa ideia? Nossa, vamos vender plantinha, vamos trabalhar com plantas, bora montar nossa loja. Perdemos nosso emprego e agora? Então a gente teve essa ideia, já que a gente cultivava, né, fazer um cultivo dentro de casa de algumas plantas, muitas plantas. Aí a gente teve essa ideia, a gente pensou, nossa, vamos né, monetizar isso, vamos tentar montar uma floricultura. E aí a gente começou a pesquisar. E seria algo que seria uma coisa que a gente amaria trabalhar, né? Exato. Como é que vocês percebem, assim, a chegada das pessoas aqui, como é que elas chegam, como é que elas saem? Vocês sentem que elas saem com uma energia diferente? Porque as plantas, elas têm uma energia diferente, elas têm esse poder, né? Sim, as plantas, elas produzem um impacto, assim, na vida das pessoas. A gente, por exemplo, notou que desde do começo da pandemia, as pessoas, por estarem mais dentro de casa, elas começaram a cultivar mais plantas. A gente foi fruto disso, inclusive, né? A gente foi de, sei lá, de 3 plantas a 65, quase 70 plantas no apartamento de 30 metros quadrados, assim, né? E conversando com outras pessoas, a gente viu que várias pessoas tinham experiências parecidas com a nossa, né? Porque as plantas, elas têm esse poder, sabe, de filtrar energias, de produzir paz, né? Cuidar de planta gera uma conexão, né, da gente com a natureza, isso é muito bom. Você sente que elas saem mais felizes daqui? Total. É. A gente é parte disso, né? Por isso que torna o trabalho melhor. Não são só vendedores, né? Tem a ver, tá ali, a construção, estão inseridos nessa, né? Fazem o que amam de verdade. Exatamente. Bacana, né? Agora vamos entrar em contato com o arquiteto Lucas Forte, que está nos acompanhando no episódio de hoje. Lucas, nós assistimos uma matéria sobre o sobrado de José Lourenço, uma construção super importante para a gente aqui de Fortaleza. O que você acha de lugares como esse? É um lugar que me traz uma memória afetiva, talvez seja até um lugar um pouco batido, né? Acho que por muitas pessoas. Eu acho que ele é batido porque ele traz uma riqueza, né? Uma riqueza para a nossa cidade, que é o centro da cidade. Mas eu vou falar até de uma maneira mais específica, né? Eu tenho tantas memórias ali, né, de infância, mas tem uma para mim que me marca muito, que é os prédios dos Correios ali na frente do Museu do Ceará. E por que eu tenho uma memória tão forte desse prédio? Porque é um prédio onde meus avós trabalharam, né? Principalmente meu avô. Ele era uma pessoa que me levava muito para o centro, ele tinha que resolver alguma coisa, me colocava no carro, vamos para o centro. E hoje, pensando nisso, pensando inclusive agora, eu nunca tinha parado para refletir isso, né? A gente podia ter estacionado em vários lugares, né? Ou descer de ônibus em vários lugares do centro, mas a gente sempre descia e estacionava num canto muito específico, porque a gente sempre passava nesse prédio e ele fazia questão
né, de falar que trabalhava lá, que ali era o canto que ele conheceu minha avó, porque eles trabalhavam juntos no mesmo local, onde ele falava dos amigos dele, né, tem uma pracinha um pouco menor na frente, um pouco maior entre outros prédios ali do centro, e ele sempre parava nesse prédio, na frente desse prédio, ele sempre contava inicialmente a mesma história que ele trabalhava lá, mas sempre depois ele dava algum link e aí depois a gente seguia o nosso caminho. E aí hoje, parando para estudar essa questão da memória afetiva que a gente veio tanto falando aqui, da arte, e hoje eu começo a perceber o quanto a memória afetiva, né, quanto essa preservação do patrimônio é importante para a gente, porque meu avô hoje em dia já não está mais entre nós, né, já partiu, mas é aquilo, toda vida que eu passo naquela pracinha, toda vida que eu olho para aquele prédio, tem o meu avô ali, tem a minha avó que ainda está comigo, mas eu lembro dela e vai sempre ser uma lembrança, né? E é importante isso, porque aquilo, né, tem que ser preservado, faz parte da gente, faz parte da minha família, faz parte do Lucas, mas tenho certeza absoluta que não só no centro, que para muita gente lá tem alvo de alguma conexão, mas vários outros cantos na cidade, né? Seja a praia, seja a periferia, seja o parque, seja, enfim, os mais diferenciados lugares. É importante a gente preservar isso porque faz parte da gente, né? A cidade não é só esse algo material, não é só onde a gente compra, onde a gente paga a conta, não é só o lazer, mas é a nossa história também. O episódio de hoje chegou ao final, mas que nós possamos continuar compartilhando e vivendo bons momentos em nossa cidade. Eu te espero no próximo Urbanidade, aqui na TV Diário. Até lá!